Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre uma dificuldade que muita gente tem, muita gente me pergunta: Léo, como que eu faço para identificar corretamente o formato de rosto dos meus clientes ou o meu próprio formato de rosto? Então eu vou dar algumas dicas para vocês que vocês vão ver que isso é muito fácil. Então, primeira coisa, vocês vão precisar de um objeto simples, algo que com certeza vocês têm aí no carrinho ou na bancada de vocês, um pente, um objeto reto, tá? Essa é a primeira coisa. Deixe esse objeto aí próximo ao seu alcance, tá? E aí vocês vão encontrar osso zigomático, que é esse osso aqui, ó, essa parte mais saltada do nosso rosto. Então vocês vão tocando ou no rosto de vocês ou no rosto do seu cliente. Encontrou o osso zigomático, tá aqui, beleza. O próximo ponto que a gente tem que buscar é o osso temporal. Então você vem subindo aqui, ó, normalmente a gente tem uma parte mais mole, um pouquinho mais funda aqui. Opa, chegou aqui em cima, esse é o osso temporal. Tá? Então esse é um outro ponto que eu preciso encontrar, volto lá no zigomático e eu venho descendo até achar a curva da minha mandíbula. Então aonde está a curva da mandíbula no meu rosto? Tá? Então está aqui, ó. Então o que eu tenho que identificar? Primeiro, ver se a curva da mandíbula, no meu caso, a curva da mandíbula está abaixo da linha da boca. Tá? Então eu estou falando de um formato de base horizontal, um formato de base reta. Tá? Aí da curva da mandíbula até o zigomático, eu crio uma linha inclinada. É sutil, mas existe uma inclinação. Do outro lado, mesma coisa. Tem a linha inclinada aqui. Do zigomático para o osso temporal, ó, outra inclinação. Inclinou aqui. Para esse lado, inclinado também. Então eu estou falando de um formato que eu tenho uma base horizontal, lá em cima também é horizontal e as laterais são inclinadas. Tá? Então é um formato hexagonal. Então, primeiro, o grande cuidado que vocês têm que ter é isso, identificar onde estão esses três pontos, tá? E aí começa, a base é horizontal ou não, é uma base em vértice ou uma base arredondada. Se eu não enxergo nenhum desses pontos, provavelmente estou falando de uma linha mais curva, de uma linha mais arredondada na moldura desse rosto, tá? Se a curva da mandíbula está acima da linha da boca, vamos supor que estivesse aqui, então a gente está falando de um formato em vértice, né? Pode ser um triângulo invertido, pode ser também um hexagonal de laterais retas, né? Que tem a base em vértice, pode ser um losango. Tá? E aí eu identifico então esses pontos, os três pontos, e as linhas formadas entre eles, além da posição onde está a curva da minha mandíbula ou da mandíbula do meu cliente. Identifiquei esses três pontos, encontro as linhas formadas por eles e aí eu vou buscar então qual é o formato de rosto do meu cliente. Tá? Lembrem-se que conhecer o formato de rosto não é a única coisa que a gente precisa fazer. Tá? Então, depois que eu identifico o formato de rosto, eu tenho que definir se o que eu estou buscando com a minha proposta de trabalho ali, de adequação de imagem, né, dentro da arquitetura de rosto, se o que eu estou buscando para o meu cliente é simplesmente harmonia estética ou se o que eu quero é personalizar a imagem dele, se eu quero transmitir alguma informação, alguma mensagem para as pessoas do convívio dele. Tá? Se for isso, então eu tenho que fazer a leitura das linhas que estão presentes, né? Tem mais linhas inclinadas, mais linhas horizontais, mais linhas curvas e o que essas linhas transmitem para compor adequadamente o visual do nosso cliente. Tá bom? Então, gente, é uma dificuldade que muitos profissionais têm, muitos alunos me procuram e falam: Léo, eu não estou conseguindo identificar corretamente o formato de rosto, eu apanho. Esses três pontos e a posição onde está a curva da mandíbula. Se você tomar cuidado com isso, fica muito mais fácil de identificar qual é o formato ou do seu rosto ou do rosto do seu cliente. Tá bom? Pessoal, por hoje é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.